Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Meu nome é Luan e hoje a gente vai entender de fato esse absurdo, esse escândalo, esse escárnio jurídico que vem acontecendo aí, arquitetado por esse que está na imagem, Barroso, que acaba aí de retirar o processo da revisão da vida toda de pauta. Mas, o que você vai saber além dos vídeos que você já viu aí? Você vai entender se esses limões podem nos ajudar, se a gente pode fazer uma limonada com isso. Mais do que isso, entender tudo que tangencia aí a decisão do Barroso, o que é que ele fez, por que é que ele fez, e você também vai perceber que o escândalo e a tamanha irresponsabilidade do STF está ganhando o holofote, inclusive das grandes mídias. Tá tão escandaloso, tá tão escancarado o viés político e a manobrabilidade de pauta do seu ministro aí, Luiz Roberto Barroso, que tá ficando difícil de a grande mídia, inclusive, jogar isso para debaixo do tapete. E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje, mas você precisa nos acompanhar do início ao fim para você entender tudo, principalmente saber que o Barroso pode tá dando um tiro no pé. Imagine você se o tiro sai pela culatra. Isso pode acontecer e você vai entender no vídeo de hoje. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o calendário. Realmente, no dia 3, a revisão da vida toda, que era o nosso primeiro julgamento, foi retirado completamente de pauta. E aí é interessante, muita gente está falando, mas não está mostrando. A gente não vê a revisão da vida toda em nenhuma outra pauta plenária de abril, tá? Então, o doutor aí, Luiz Roberto Barroso, o que é que ele fez? Ele retirou totalmente o processo de pauta porque ele tem intenções maléficas de enterrar a revisão da vida toda sem nenhum tipo de chance para a revisão da vida toda. Quando ele faz a retirada de pauta, o que é que ele quer com isso? O que ele ganha com isso? O que é que esse cara que está na tela, o que é que esse cara que está na tela, que tem condão, ele tem um condão de atitudes maléficas, ele realmente aí está sendo extremamente escarnioso, está sendo extremamente leviano, irresponsável, maldoso com os aposentados quer fazer. O que ele quer fazer é simples. Ele quer ganhar tempo para que o argumento dele se fortaleça. E aí é interessante a gente colocar, porque a gente também já trabalhou isso aqui. Então, quando a gente vai aqui para a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, quando a gente olha o processo da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que a revisão da vida toda ganhou alguns contornos, tá? A gente teve aí, na revisão da vida toda, peças extremamente incisivas que colocaram o Barroso em exposição. Por quê? Porque foram colocados argumentos de maneira muito significativa e persuasiva e também incidente de que ele estava fazendo manobras para interferência na revisão da vida toda através das ADIs 2110 e 2111. Então você tem essa petição aqui do IEPREV, você tem a petição que foi um tiro, uma porrada, um soco da DPU, onde a DPU coloca de maneira muito clara e categórica a influência que foi buscada durante o julgamento da DI 2110 e 2111 na interferência que não deveria existir na revisão da vida toda. A gente também tem a peça que a gente já comentou aqui do IBDP e tem a primeira questão de ordem lá do IEPREV. Além disso, os processos de revisão da vida toda continuam sendo movimentados. Você vê aqui, ó, a manifestação da doutora Gisele. Lembra que vocês estavam falando? A manifestação da doutora Gisele é importante, a manifestação da doutora Gisele é importante, a manifestação da doutora Gisele é importante. Olha a doutora Gisele aqui. Gisele Lemos Cravinchinchi, que preferiu dar força ao movimento da revisão da vida toda da seguinte forma, mandando aí a sua petição isolada do IBDP, tá? Para ser mais uma. E a gente vai trazer essa petição
aqui em live ainda hoje. Então eu vou fazer uma live no fim do dia. Eu vou estar em viagem, mas vou tentar montar um equipamento um pouco mais simples para a gente fazer uma live aqui comentando somente sobre a petição da doutora Gisele, que é uma das precursoras da revisão da vida toda, uma das mulheres que aí ajudaram a construir a tese, uma das mulheres, inclusive, que ajudaram aí a semear o direito do aposentado e do pensionista a essa tese, que ela nada mais é do que a garantia ao direito ao melhor benefício. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é: a gente não pode dormir no ponto. A retirada de pauta tem efeitos claros. O que a retirada de pauta quer? Quer que a ADI 2110 e 2111 transite em julgado. Então, o que o Barroso quer quando ele faz essa retirada de pauta? Ele quer isso aqui, ó, que essa ADI 2110 e a ADI 2111 transite em julgado. Então eles querem que essas duas ADIs transitem em julgado, ou seja, perca aí todo e qualquer tipo de prazo para ser questionada. Mas perceba, ó, se você for ver aqui nos andamentos dessa ADI 2110 e da ADI 2111, sequer foi juntado ainda o acórdão, né? Só tem aqui a certidão do julgamento, né? E a decisão que foi dada em julgamento. Mas o acórdão, né, que é necessidade da relatoria, ainda não foi colacionado, nem na ADI 2111, nem na ADI 2110. Então, ainda precisa aí colacionar o acordo, abrir prazo para recurso. Então, por isso, o escarnioso, o maldoso, o claramente mal intencionado Barroso não fez aí, não colocou em pauta no mês de abril a revisão da vida toda, porque ele sabe que isso vai demorar e muito possivelmente vai realmente demorar por um tempo aí de ser pautada a revisão da vida toda. E aí você me fala: poxa, Luan, mas isso é muito ruim pra gente. De fato, isso é muito ruim pra gente. Nossos argumentos dentro da revisão da vida toda, dentro do processo da revisão da vida toda, eles estão extremamente frescos. Ó, IBDP, TPU, IEPREV, doutora Gisele, todo mundo batendo forte nas irregularidades e nas ilegalidades do Supremo Tribunal Federal. Concordo com você que se fosse o julgamento hoje, eu queria acordar hoje para poder fazer um vídeo dizendo o que eu achava do julgamento e tudo mais, esse era o vídeo de hoje, talvez abrir uma live anterior ao julgamento, esse era o vídeo que eu queria estar fazendo hoje, mas claramente o Barroso entendeu que esses argumentos seriam muito difíceis de ser enfrentados, principalmente com a ADI 2110 e 2111 ainda sem ganhar a maturidade, a força, sem ter sido transitada em julgada, sem ter sido aí mantida, né? Então, por isso, o Barroso fez aí a estratégia maldosa, mal intencionada, escarniosa de retirar o processo de pauta. Só que o que a gente, aposentado e pensionista, você que assiste o canal, você que está engajado na causa, precisa fazer e entender? A gente não pode baixar a pressão. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte. E aí, como é que a gente faz nossa parte? Primeiro, os espaços. A gente está começando a conquistar espaços como esse, ó, Folha de São Paulo. A gente está tendo um espaço nas grandes mídias que nunca falaram sobre a revisão da vida toda, e quando falaram da revisão da vida toda, sempre falavam de maneira equivocada. Então percebam, STF adia julgamento da revisão do recurso sobre a revisão da vida toda. Ó, Infomoney. Revisão da vida toda, STF adia julgamento de recurso a pedido de Alexandre de Moraes. Não foi pedido de Alexandre de Moraes, né? A gente sabe que não teve pedido de Alexandre de Moraes, mas tem. Mas aí a gente está começando a ganhar espaço, tá? A gente está começando a ganhar espaço, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem que ganhar esses espaços. E aí, qual é o espaço também que a gente tem que começar a avançar? No projeto de lei.
Projeto de lei 1406. Olha ele aqui. É ele não, pera aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. É Paulo Paim. Vamos botar Paulo Paim. Vou achar aqui para vocês e já mando, tá? Mas é exatamente isso. A gente tem que começar a ganhar o espaço também no Congresso Nacional. Forçar nossos políticos a se posicionarem sobre a revisão da vida toda. Tá? Então, são esses espaços que a gente precisa ocupar. E a gente precisa entender como ocupar esses espaços. Porque a gente vai precisar manter a revisão da vida toda em foco. A gente vai precisar manter a revisão da vida toda com os argumentos sólidos. A gente vai precisar acompanhar necessariamente a revisão da vida toda no âmbito das ADIs, então a gente não pode perder de vista as ADIs 2110 e 2111. É importantíssimo o que vai ficar definido no acórdão e também na decisão indefinitiva transitada e julgada da ADI 2110 e 2111, para a gente tentar reverter o escárnio. Então, o que a gente precisa agora é se manter vigilante. A gente tem a necessidade de se manter vigilante. E aí, a gente já olhou aqui, é a 1460. Desculpa, eu tô muito chateado, muito inquietado com o fato dessa revisão da vida toda não ter sido pautada hoje. Todos os esforços que a gente vem fazendo para que efetivamente a gente consiga avançar no tema tem sido jogado no lixo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso que a gente tem que se manter vigilante. Ó, aqui da primeira vez que eu abri só tinha 500 votos. Agora tem 1.437 votos. O que você tem que fazer? Você aposentado e pensionista que assiste o nosso vídeo, que tem interesse na revisão da vida toda, você tem que vir aqui, ó, no projeto de lei 1460 do senador Paulo Paim e votar positivamente, porque esse texto aqui vai garantir uma lei específica para a revisão da vida toda e indo de encontro ao que foi julgado negativamente nas ADIs 2110 e 2111. E se tem um texto de lei, o texto de lei tem que ser respeitado. Se o STF está tendo decisões arbitrárias, a gente que é o povo, da onde o poder emana, precisa fazer o quê? Cobrar os nossos representantes. É o que diz a CF, ó. Quando a gente olha aqui a Constituição Federal, a gente olha exatamente isso, ó. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente. Então a gente tem que utilizar nossos representantes eleitos. E como é que a gente faz isso? Através dos projetos de lei. Então, a gente tem que apoiar o projeto de lei aqui do senador Paulo Paim. O texto é muito bom, muito positivo, garante retroativo, garante queda da decadência, garante você que contribuiu anterior a 94, tem direito à revisão da vida toda, aquilo que é o justo, aquilo que é o lógico. Se você contribuiu, você tem direito à sua revisão. Então, o senador Paulo Paim fez um excelente trabalho no texto aqui, que aqui está presente, e traz para vocês a possibilidade real de a gente ter uma lei falando sobre a revisão da vida toda e garantindo esse direito. Para além disso, a gente tem que continuar apurrinhando, fazendo o nosso, garantindo espaço na mídia. Esses aposentados que aqui estão são guerreiros e representam vocês. Então, a gente tem que aí ver associações sérias, tá? Associações sérias de aposentados e pensionistas que estão voltados para a revisão da vida toda aí nos seus estados e municípios, não aquela que só quer arrecadar dinheiro, mas aquela que patrocina eles aqui, ó, que às vezes podem estar patrocinando eles aqui, ou até eles mesmos tentar entender quem são essas pessoas para poder apoiar e fomentar essas pessoas a se manter vigilante, a se manter confiante, a se manter principalmente aí atuante nas cobranças junto ao Supremo Tribunal Federal. Para além disso, a gente tem que acompanhar também o trabalho aqui dos profissionais, como o pessoal aqui do INSS explicado, eu, Natan, a Laura, também tem outros advogados sérios que falam sobre o tema da revisão da vida toda, para que a gente possa continuar deixando esse tema vivo. A gente não pode esquecer do tema da revisão da vida toda. O que o Barroso quer agora é que você esqueça o tema da revisão
da vida toda e você não pode esquecer. Essa estratégia é uma estratégia para que as coisas se abrandem, todo mundo pare de falar sobre a revisão da vida toda, para ele poder vir com um golpe final nas ADIs. Mas a gente não vai se calar. Você, meu aposentado, meu pensionista que aqui está, não vai se calar. Você que assistiu até o final diz: RVT, eu não vou me calar. Bota nos comentários: RVT, eu não vou me calar, tá? É isso que a gente precisa. A gente não vai se calar, a gente não vai esquecer e a gente vai se manter vigilante. E se você quer entender tudo que você vai ter que enfrentar daqui por diante, tem que se inscrever no canal, tem que deixar o seu curtir, porque só assim a gente vai conseguir avançar no tema e deixar o tema claro, se manter vigilante e se manter atuante para que esse escárnio, essa atrocidade, essa ignorância jurídica, essa decisão política, essa maldade com os aposentados e pensionistas não se perdure. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu te espero no próximo vídeo. Eu vou fazer o máximo para trazer a live com o documento aqui, ó, da Gisele Cravinchi, tá? Muitos pediram, a gente vai trazer e destrinchar o documento aí, juntado pela Gisele Lemos Cravinchi, que é uma das precursoras aí da revisão da vida toda. Ela trouxe os argumentos dela. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu te espero na próxima live.